Olá, está começando mais um programa Viver Ciência. Aqui você fica por dentro do que os cientistas da Universidade Federal de Goiás estão pesquisando. Usar peixes para compreender a extensão dos impactos de biocombustíveis sobre o meio ambiente é o que propõe a pesquisa coordenada pela professora do curso de Química da UFG, Maria Giselda de Oliveira Tavares. Ele está aqui no nosso estúdio, junto com a Natália Cristina de Oliveira, que é graduada em Gestão Ambiental e membro da pesquisa, para falar sobre este assunto. Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. Obrigada. A gente que agradece. Estudo ecotoxicológico e químico do potencial tóxico de combustíveis, biocombustível e coprodutos. É o nome da pesquisa que vamos conhecer agora. Confira na reportagem. O teste feito na pesquisa submete espécies vivas de peixes ao contato direto com o biodiesel. Através do experimento, se identifica o nível de poluição. Este combustível, apesar de ser menos nocivo que os derivados do petróleo, causa sérios desequilíbrios quando lançado principalmente na água. O peixe que nós utilizamos, ele é um peixe de aquário, chama-se paulistinha. O nome científico é Daniel. Ele está sendo utilizado por uma série de razões. Uma delas é pelo ser um animal já oficializado. Existem normas para fazer o teste. A NBR 15.088 já trata exatamente disso. E aí o que acontece? Quando a gente pega um animal oficializado, a ciência fica mais precisa, porque é um animal que já foi, uma espécie que já foi utilizada, já foi trabalhada, já foi pesquisada. Existem alguns trabalhos mostrando que ele tem uma semelhança, eu não sei exatamente que tipo de semelhança, acho que genética, muito parecida com o humano. E pelo fato do paulistinha ter características bem semelhantes às do homem, deduz-se que as reações do peixe também possam se manifestar nos humanos. Após a separação da parte tóxica, os pesquisadores misturam a água, que em seguida passa a ser o meio em que os animais serão colocados. Coloca-se ele em contato. Nós temos então aquários de cultivo. Passados esses 4 dias, trocadas essas águas, a gente espera um período de mais uma semana para ele se aclimatando o máximo possível, ficar na melhor condição possível, de saudável, etc. Aí passados esses 11 dias, nós pegamos então um produto, o poluente, colocamos em aquário de 3 litros, colocamos um número definido de peixes e vamos observando durante 48 horas todo o seu desenrolar. Se morre, qual é o comportamento dele, como é que ele fica durante essas 48 horas. E a partir de agora a gente vai conversar aqui no estúdio. Vamos lá? Vamos? Ok. Eu começo perguntando a respeito dessa concepção que muita gente tem de que biocombustível é algo limpo, digamos, entre aspas, né? Que tipo de poluição, então, esses biocombustíveis podem trazer para o meio ambiente? Bom, o biocombustível ele foi colocado no mercado com o objetivo de substituir os combustíveis fósseis, que são muito tóxicos. Produz uma série de gases que vai para a atmosfera, isso vem em forma de chuva ácida, de efeito estufa, então foram colocados com esse objetivo. E é exatamente por isso, né, que é uma energia limpa, é considerada limpa, porque ela reduz uma série de poluentes que estariam sendo jogados nos combustíveis fósseis. Agora, é limpo por isso, não é porque não tem poluição, é porque ela reduz a poluição em relação aos combustíveis fósseis. Em relação também de como teria surgido a decisão de estudar, né, a poluição causada por biocombustíveis, como aconteceu então essa decisão para esse objeto de estudo? Esse projeto ele surgiu a partir do momento que nós começamos a trabalhar com outros combustíveis, inclusive fósseis, como é o caso do plástico. Nós começamos o nosso trabalho de doutorado em cima dos combustíveis derivados de plástico, que também são fósseis. E daí, terminada essa etapa dos projetos do plástico, a gente temos uma parceria com o LAMES, que é o Laboratório de Média de Separação e Extração do Instituto de Química, e o LAMES é um laboratório que trabalha com biocombustível de modo geral, né? Com isso, a gente então fez parceria com eles e começamos a trabalhar a parte ecotoxicológica e fisicoquímica do biocombustível, porque a química ela já estava começada, já tinha andado um pouco, né? Então teria que fazer esse trabalho. E por que ecotoxicológico? Porque hoje é uma ciência nova, a ecotoxicologia é uma ciência nova e ela tem muito a oferecer em relação, não só como ferramenta, mas como trabalho mesmo de complementação de pesquisa, para mostrar como nós, seres humanos, estamos destruindo o meio ambiente. Bem, Natália, eu quero saber então qual o papel da gestora ambiental, que no caso você enquanto profissional dessa área, dentro dessa atuação. Bom, o papel da gestão ambiental dentro do laboratório de ecotoxicologia é dar uma visão mais ampla para o tema, não só ficar presa nas questões das análises fisicoquímicas e ecotoxicológicas, e sim prever os futuros impactos e
e os demais acontecimentos do meio ambiente. Ok. Daqui a pouquinho a gente vai continuar o nosso bate-papo, tá certo? Participe do nosso programa, envie uma mensagem para o nosso e-mail, Twitter ou Facebook. Acesse a nossa página na internet. O Viver Ciência vai para um rápido intervalo. Voltamos em seguida para entender as aplicações desta pesquisa e como ela pode beneficiar o meio ambiente. Voltamos já. A ciência é viva quando ela promove benefícios para a sociedade, quando ela busca, através dos estudos, de informações, coisas que complementam a vida entre as pessoas, que oferecem soluções inovadoras. O Viver Ciência está de volta com a presença da doutora em Ciências Ambientais, Maria Giselda de Oliveira Tavares, e com a pós-graduanda em Gestão e Química do Meio Ambiente, Natália Cristina de Oliveira. Estamos falando de um estudo da UFG que aplica testes de toxicidade em peixes para observar o nível de contaminação dos biocombustíveis no ambiente. Vamos ver agora as consequências que um desequilíbrio ambiental pode causar. De maneiras gerais, no ambiente urbano, a poluição está muito associada à geração de resíduos, à poluição por gases através de indústrias, de automóveis, e também a contaminação de recursos hídricos através de efluentes, tanto também industriais quanto efluentes domésticos. No caso da geração de resíduos, a gente tem poluições de vários tipos de resíduos, desde resíduos domiciliares, urbanos, que são de varreção, de poda, como resíduos mais específicos, como do setor da saúde, que é potencialmente infectante em sua maioria, resíduos derivados de óleos, de hidrocarbonetos. A poluição, seja no meio rural ou urbano, sempre está relacionada à falta de planejamento. No caso do efluente, acontece muita contaminação por conta de ligações clandestinas de esgotos, indústrias com ausência de tratamento do seu sistema de tratamento dos seus efluentes também, às vezes lançam resíduos líquidos diretamente nos córregos, nos mananciais, em padrões indesejáveis, causando assim poluição e contaminação. No campo dos biocombustíveis, os estudos sobre os riscos de poluição ainda são escassos no Brasil. Por esse motivo, surge a preocupação da universidade. No caso dos biocombustíveis, eu acredito que ainda não tenha vários estudos suficientes para a gente observar esses impactos, mas do ponto de vista biológico, a gente sabe que qualquer tipo de desequilíbrio causa um impacto ambiental e em cadeia, por conta da cadeia alimentar. Então, possivelmente também com bastante matéria orgânica na água, pode causar eutrofização, com proliferação de algas indesejadas que atrapalham a entrada não só de oxigênio, quanto também a produção de oxigênio através da entrada de luz, que não é permitida essa entrada através da camada de algas que vira e acaba diminuindo o oxigênio e os organismos vão morrendo. Além da falta de fiscalização, a ausência de sustentabilidade é uma das maiores causas da contaminação das águas. Se a gente for levar hoje em consideração que o produto, para ele ser realmente considerado um produto ecológico, sustentável, pelo menos planejado do ponto de vista ambiental, ele tem que levar em consideração desde a extração das suas matérias-primas, a fabricação, a utilização de água, de outros tipos mesmo de energia no processo fabril, a distribuição, a logística desses produtos, a possibilidade de ser reciclados. E no caso do biocombustível, da mesma forma. Eu acredito que é bastante importante que sejam feitas bastante pesquisa desde a sua produção. É realmente sustentável a produção desse biocombustível? Até que ponto não utilizar hidrocarbonetos ou colocar outros tipos de componentes, como esses óleos vegetais, na substituição? Até que ponto isso minimiza os impactos também da produção, da disposição final desses resíduos que em toda a cadeia produtiva é gerado. E a gente continua com o nosso bate-papo. Eu pergunto para você, Natália, como foi feita a escolha do tipo de peixe analisado? Bom, o tipo de peixe analisado é o Dânio rério. Ele é um peixe de fácil cultivo, manutenção e reprodução em laboratório. E também ele é um organismo teste oficializado internacionalmente. Então foi daí que nós tiramos a decisão de escolhê-lo. Não, em relação também a essa legislação, né, que exige os testes de toxicidade, eu quero saber então se ela é aplicada corretamente, se ela é cumprida de acordo com o que manda a lei.
No Brasil, no mundo inteiro já existem legislações rígidas. O Brasil, como é um país assim que a fiscalização está sempre em segundo plano, né? Nós temos uma legislação, a 357 de 2005, e num artigo dela, o artigo 34, dizia que os efluentes de indústrias deveriam ser colocados nos rios depois de passar pelo teste ecotoxicológico. Só que, infelizmente, como não tem fiscalização nenhuma, isso é sempre deixado em segundo plano. Depois de um certo tempo, quando as pessoas começaram a perceber que realmente estavam poluindo os rios, aí criou-se uma nova legislação, que é a 430 do CONAMA, as duas são legislações do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, onde nessa nova legislação tem mais rigidez no cumprimento desses testes. Só que a fiscalização do Brasil, infelizmente, é muito falha. E de quem cobrar nessa situação? Não, nesse caso, as secretarias de meio ambiente seriam os órgãos responsáveis por essa fiscalização. As secretarias, não só as estaduais, mas as municipais. Mas como? Se não tem pessoa suficiente para fazer esse tipo de análise? Aliás, nem se tem laboratório. Acho que a gente conhece aqui dentro de Goiás não existe nenhum. Existe alguns no Paraná e São Paulo, né, nos grandes centros, mas Goiás tem um laboratório específico. Esse do Instituto de Química é praticamente o pioneiro. Tem uma professora do ICB, a professora Simone, que também trabalha um pouco com essa área, mas ainda não é muito divulgada. A gente ainda está todos caminhando, nós estamos engatinhando dentro da pesquisa. Mas, de qualquer forma, é uma lei e deveria ser cumprida. A indústria, para jogar qualquer efluente dentro do rio, ela deveria seguir essa legislação, que ela existe. Ela precisa ser só cumprida. O pesquisador não tem que fiscalizar, ele tem que... Nós temos que arranjar métodos para ajudar a melhorar o processo, que é a nossa proposta, inclusive, nesse projeto. Agora, daí para frente, querer fiscalizar, isso não é função nossa. Existe uma saída para a poluição gerada pelo biocombustível? Queria saber em relação a essa redução, né? Como é possível proporcionar isso? Bom, reduzir, eu acredito que seja na produção, porque... No caso, o nosso teste ecotoxicológico é para isso, a função dele é prevenir os próximos combustíveis a essa quantidade de toxicidade. Mas não tem como se reverter um processo que já está estabelecido, isso. Né? Só para complementar o que ela falou, o fato de você já estar produzindo em laboratório alguns testes que identificam os impactos já é uma primeira saída. Além disso, a própria troca do combustível fóssil pelo combustível alternativo, que no caso seriam os biocombustíveis, que são vários, né? Não é só biodiesel, existe etanol e outros derivados. Então, isso aí já é uma saída, já está se procurando, olha, aquele ali é melhor, tem menos toxicidade, então vamos trabalhar com aquilo. Já são saídas que os cientistas estão procurando para melhorar isso aí. E eu quero saber então de você, Natália, os desafios encontrados na pesquisa, né? Conta pra gente o caminho das pedras para se chegar então a esses resultados. Bom, eu acredito que, como tudo na vida, né, tem suas dificuldades, mas eu acredito mais ainda que a maior dificuldade que nós enfrentamos foi de fornecedores de matrizes saudáveis para a reprodução do dânio réreo no laboratório. Normalmente a gente pega fornecedor que te produz uma matriz doente, com tuberculose. E como é que você vai reproduzir alguma coisa que já está doente? Então nós temos todo esse cuidado, ainda temos que ir atrás de gente que forneça esse material para a gente, porque tem, no mercado tem. Todo aquarista, você pode entrar em qualquer loja de aquário e você acha esse peixe. Agora, saudável, aspas, é difícil. Então o que a gente faz? A gente procura os fornecedores e vai tentando cultivar dentro daquilo que é possível. Eu quero saber, então, os próximos passos da pesquisa, né? O que ainda pretende se testar, descobrir dentro desse contexto? Bom, como a ecotoxicologia é uma ciência nova, né? Nós temos muito que aprender e muita coisa por fazer. Para começar, nós estamos trabalhando só com soja. Existe a proposta da gente procurar outras oleaginosas que estão no mercado também, como o crambe, a canola, né? Biodiesels, eu estou falando sempre de biodiesel, dessas oleaginosas, para que, quem sabe, mais tarde descobrir uma que não só dê bom rendimento, mas também que a toxicidade seja baixa. E também, complementando a professora, com outros bioindicadores também. Exatamente. O que seriam, então, esses bioindicadores? Explica para Dáfnia, são outros tipos de organismos testes, no caso, nós usamos o dânio réreo, então também poderemos usar dáfnias, algas e outros indicadores oficiais. Que apontassem, então, esses níveis de Sim. de toxicidade, né? Isso. Ok, daqui a pouco a gente continua, tá?
Bem, daqui a pouco, no próximo bloco, as nossas entrevistadas vão responder mais perguntas. Dessa vez com a participação de um especialista. Continue com a gente, este é o programa Viver Ciência, não sai daí. Mestrado é um procedimento acadêmico, é um grau acadêmico que é concedido como a graduação. Você faz a graduação para poder exercer uma determinada profissão. Ora, se você pretende seguir na academia, ser uma pessoa que tem um conhecimento cada vez maior sobre um assunto, a academia criou etapas. A especialização é uma delas. Mas o mestrado significa que, sobre uma determinada ciência, você tem o conhecimento de mestre. E aí você obtém esse título acadêmico. Como é que você obtém esse título acadêmico? Quando você realiza uma dissertação baseada numa pesquisa ou numa revisão bibliográfica, cujo conhecimento não é inédito, mas é um conhecimento científico confiável. E você submete isso a uma banca de pessoas daquela área que dizem: este pesquisador, nesta determinada área, tem o conhecimento de um mestre. O Viver Ciência está de volta, estamos falando sobre a pesquisa Estudo Ecotoxicológico e Químico do Potencial Tóxico de Combustíveis, Biocombustível e Coprodutos. Quem vai fazer perguntas sobre a pesquisa agora é a professora Simone Saboia, do Departamento de Morfologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFG. Como é que dados obtidos podem ser socializados para a população, para a comunidade de uma forma geral? Para que os dados sejam conhecidos pela população, é necessário uma divulgação dos projetos que são feitos dentro da universidade. Muitas pessoas não sabem o que os pesquisadores fazem nos seus laboratórios. Então, ao meu ver, falta mesmo a divulgação. Né? Isso. Falta divulgação. Será que esse papel da imprensa não seria importante nisso aí? Muito. Quero até parabenizar o programa por isso. Exatamente, essa é a proposta. Se essa é a proposta do programa, de colocar isso para a sociedade, para a população ficar sabendo, mesmo que ela não tenha acesso à parte técnica da pesquisa, mas ela pelo menos saber que a universidade está produzindo ciência para ela. Ciência para ela por quê? Porque a partir do momento que nós começamos a descobrir que nós temos como detectar a presença de determinadas substâncias tóxicas no meio ambiente através de espécies pequenas, espécies menores, e que a sociedade pode estar sabendo disso, a própria sociedade pode estar contribuindo com a universidade no sentido de melhorar isso aí. Exatamente. Ok, vamos a mais uma pergunta então. Como pesquisas dessa natureza podem trazer alguma inovação tecnológica, alguma inovação científica para colaborar com a indústria de combustíveis e de poluentes e minimizar o impacto ambiental causado por essas substâncias? Por favor, professora. Para começo de conversa, um dos objetivos da pesquisa é exatamente esse. Não é só mostrar para os pesquisadores que existe a pesquisa, mas é mostrar para fazer com que a gente tenha, não só ter acesso à pesquisa, mas ela também pode inovar, ela pode melhorar. Como assim? A gente pode estar contribuindo, criando novas legislações que façam com que a sociedade comece a cobrar dos órgãos ambientais que aquilo não pode acontecer. Por exemplo, você já pensou, vocês viram essa semana mesmo, ou foi ontem, aquela mortandade de peixes num desses rios de Goiás. Se a gente tivesse normas mais rígidas, se a população tivesse cobrando dos órgãos ambientais, com certeza aquilo ali seria modificado. Então, um dos focos da pesquisa, um dos objetivos da pesquisa é exatamente esse. É chegar no final e dizer, olha, vamos criar normas mais rígidas, vamos melhorar essas normas, vamos fazer com que elas fiquem mais rígidas para que a população veja, observe que o meio ambiente está sendo maltratado. E ajude aos pesquisadores e a ciência, a tecnologia nesse sentido. Ok. Como é possível fazer esse tipo de pesquisa relacionada ao meio ambiente na UFG? É o que vamos saber agora no quadro Caminhos da Ciência. O aluno que
mostrar interesse nas atividades de iniciação científica, pode, a partir do segundo semestre do primeiro ano, ele pode procurar os professores e começar o estágio de iniciação científica. O curso possui 2 níveis de pós-graduação, mestrado e doutorado. O programa tem linhas de pesquisa em ensino de química, química de produtos naturais, química de materiais, química do meio ambiente, instrumentação em química, biocombustíveis e derivados e síntese química. Nós temos 2 entradas por ano para o programa de pós-graduação, uma no começo do ano e outra no meio do ano. O aluno, para ingressar no mestrado, ele deve fazer prova de conhecimento em química e um exame de suficiência em inglês. A prova de química é eliminatória e o exame de suficiência, o aluno pode, se reprovado da primeira vez, pode repetir por mais 2 vezes o exame, né, já matriculado no curso, como aluno regular do curso. E o candidato ao curso de doutorado deve se submeter a uma prova escrita e a uma avaliação oral do projeto de pesquisa. E também, se ele não prestou o exame de inglês no mestrado, ele tem obrigatoriamente que prestar o exame de inglês no doutorado, para ingresso no doutorado. O aluno de mestrado, ele entra no programa, matriculado no programa, e ele tem 2 meses para procurar um orientador, se identificar com alguma linha de pesquisa e trabalhar com determinado grupo, desde que ele seja aceito. O aluno de doutorado já tem que entrar com um projeto de pesquisa e o programa exige que ele tenha uma carta de aceite do orientador para ingressar no doutorado. A inscrição dos dois cursos, o mestrado e doutorado, normalmente em fevereiro, provas no começo de março e no meio do ano, inscrições em julho, provas final de julho, começo de agosto. Bem, eu quero agradecer a participação de vocês duas e abrir um espaço para que vocês possam fazer considerações finais. Obrigado por ter vindo. Natália, fique à vontade. Eu que agradeço pelo convite. Quero só ressaltar que nós fazemos ciência para a população, então nada mais justo que a população seja ciente disso. Professora Gisela, obrigado. Eu gostaria de complementar mais ainda com relação ao que a Natália falou, é que vocês estão de parabéns e eu acho que esse programa deve, inclusive, incentivar outros setores da universidade que está fazendo pesquisa, independente do tamanho da pesquisa, para mostrar para a sociedade que a Universidade Federal de Goiás, ela produz pesquisa sim. Nós somos pesquisadores e a gente tem uma produção científica relativamente boa, se a gente pensar em relação ao Brasil como um todo, né? E nós estamos aí, nós somos desconhecidos. Até porque as empresas, né, poderiam estar colaborando com a gente, dando mais apoio, né, incentivando mais aos alunos, inclusive, a trabalharem com pesquisa nesse Brasil, que é muito carente. E nós temos muito o que fazer. Você me perguntou naquela hora o que essa proposta poderia estar inovando. Poxa, o que a gente poderia estar pensando no futuro? A gente tem assim, ideias das mais mirabolantes para melhorar isso aí. Só usando essa parte da ecotoxicologia. Então dá para fazer muita coisa. Com a ajuda, com certeza, não só da universidade, não. Com a ajuda do governo, com a ajuda dos empresários e da sociedade nos incentivando a fazer isso. A sociedade é nossa incentivadora. Ok, muito obrigado a vocês duas. Este foi o Viver Ciência, uma promoção da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG e uma realização da Fundação RTVE. Aqui mostramos que o conhecimento científico está ao nosso alcance. Continue acompanhando a programação da TV UFG e até a próxima semana.